Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje vamos começar nossa aula sobre estação de tratamento de água, tá? Também conhecido como ETA. Mas antes de nós falarmos especificamente sobre o processo de tratamento da água, é necessário nós sabermos que existem alguns tipos de água. Tipo de água, exatamente. Nem toda água é potável, nem toda água é mineral. Existem basicamente, aproximadamente, tá? 7 tipos de água. Existe água pura, também chamada de água destilada, água potável, água mineral, água adicionada de sais, água salobra, água dura e água pesada. Tudo isso. Vamos bater um papozinho rápido do que significa cada um desses tipos de água e logo após vamos saber como é que acontece esse processo de tratamento de água. Primeiro ponto, água pura. Você está falando que é pura, ela não possui nada além do que água. E toda água não é assim não, Thiago? Não, nem toda água é desse jeito. Até porque a água que a gente bebe, que eu vou falar um pouco aqui, depois sobre a água potável, ela possui uma quantidade moderada de sais que nós precisamos para o equilíbrio hídrico do nosso corpo, tá? Para o equilíbrio hidroeletrolítico, tá? Tanto de líquido, de água, como de eletrólitos. Então essa água pura, ela possui apenas moléculas de H2O. Ela não é uma mistura, tá? A água pura ou água destilada, ela é uma substância. Só que ela é uma substância composta. Por que eu chamo de substância composta? Porque para ser substância composta deve ter pelo menos mais de um elemento químico, tá? No caso nós temos no mínimo 2 elementos químicos, ou seja, nós temos hidrogênio e nós temos oxigênio. Nós temos 2 elementos químicos. E quantos átomos? 3 átomos numa molécula de água. Ou seja, nós temos 2 átomos de hidrogênio e nós temos 1 átomo de oxigênio. Então não confundam, pessoal, o que é elemento químico e o que é átomo. Sempre quando eu falar do elemento químico, eu estou falando do que varia, tá? É a variedade. E átomos é a quantidade, eu tenho que contar um por um, tá certo? No caso da água pura ou água destilada, uma observação que eu coloquei aqui é que ela não é um bom condutor elétrico, tá certo? Porque para conduzir a eletricidade é necessário uma quantidade moderada, tá, de sais. E ela também pode ser chamada de água deionizada, tá? Por que água deionizada? Porque essa água, ela não possui íons, tá? Íons são partículas que ganharam ou perderam elétrons. Os elétrons são aquelas partículas negativas que ficam lá na eletrosfera e tudo mais. E determinados átomos, eles podem ganhar ou perder esses elétrons. Se ele ganhar elétrons, ele está ganhando o que é negativo. Ele vai ficar negativo, ele vai virar um ânion. Se ele perde elétrons com negativos, ele fica positivo. Então ele vira um outro íon que a gente chama de cátion, tá? A gente vai chegar um pouquinho mais na frente falando sobre isso. Água potável, pessoal, é toda aquela água que ela é própria para o nosso consumo. A água que você tem em casa, que você bebe, é água potável. Bom, eu espero que seja água potável, né? Ela tem que ter no mínimo 3 características. Ela tem que ser insípida, inodora e incolor. Insípida, inodora e incolor, tá? De novo, insípida, inodora e incolor, tá? Ela não pode ter gosto, ela não pode ter cheiro, ela não pode ter cor. Então você tem que ter todas essas características, tá? Ela tem que ser insípida, inodora e incolor. A água mineral, pessoal, ela é obtida diretamente, eu coloquei aqui, diretamente das fontes naturais, tá? Por extração de águas subterrâneas e tudo mais. E uma coisa, assim que ela é obtida, ela já é engarrafada, a água mineral, tá? Assim que você obteve ela, você já engarrafa ela. Então ela vai ser uma água mineral, porque a água mineral ela não tem ação do homem, tá? Eu não coloquei nada mais nessa água. Eu simplesmente retirei e engarrafei. Se eu fiz isso, é água mineral. Ela não pode ter ação antropogênica. Ela não pode ter ação do homem. É diferente da água adicionada de sais. Muita gente vai comprar água mineral, aí não vê o nome água mineral, vê o nome água adicionada de sais. O que é isso? Diferente da água mineral, a água adicionada de sais, quando você retira ela, você vai enriquecer ela com sais, entendeu? Antes do invase, se tiver ação antropogênica, água adicionada de sais. Se não teve, ela é uma água mineral, beleza? Eu coloquei uma observação aqui para vocês, que tanto a água mineral quanto a água adicionada de sais, elas são águas potáveis. Por que elas são águas potáveis? Porque elas são próprias para o nosso consumo. Não existe assim, água potável, água mineral e água adicionada de sais. Não, água potável é um pouco mais abrangente. Tanto a água mineral como a água adicionada de sais, elas são potáveis, tá? Elas são próprias para o nosso consumo. Vou até ampliar para vocês, caso vocês queiram copiar depois ou algo do tipo. Tiago, essa é a tua letra? É minha letra. Então, ó, vamos para as próximas, tá? Água salobra, pessoal. A água salobra, ela possui uma elevada concentração de sais. Então, ela é aquela água muito salgada, tá? Ela não é potável. Não é, de forma alguma. A água dura, pessoal, tá aqui, ó. Ela tem um elevado teor desses íons. Íons cálcio e íons magnésio. Lembra que eu falei que são íons? São determinadas partículas, elementos que eles ganharam ou perderam elétrons. Observa aqui, temos Ca2+, e temos Mg2+. Muitas vezes passa a vida inteira falando íons cálcio, íons magnésio e não sabe por quê. Deixa eu explicar para vocês. Esse 2+ significa que ele perdeu 2 elétrons. Aí você pensa, oxe, perdeu e ficou foi positivo? É porque é o seguinte,
Quando eu falo de elétrons, eu estou falando de partículas negativas, tá certo? Então, se você perde o que é negativo, você fica como? Positivo. Se eu perco um elétron, ia ficar o quê? Ca1+, se fosse apenas isso, né? Ou só Ca+. Quando ele perde 2 elétrons, aí fica Ca2+, se fosse 3, Ca3+, assim vai, entendeu? Se fosse perder 3 elétrons, assim vai. Mas, no caso, Ca2+, é um átomo de cálcio, porque ele perdeu 2 elétrons, virou um cátion, Ca2+. E o magnésio, perdeu 2 elétrons, também virou outro cátion, tá? Um cátion e magnésio. Então, observe o seguinte, essa água dura, ela tem algumas características, tá? Primeiro ponto, o sabão, ele não se dissolve nessa água, tá? Ele vai precipitar, ele não vai conseguir se dissolver. Porque os íons cálcio e magnésio, eles vão reagir com os ânions do sabão, tá? E o que vai acontecer? Lembra que, no caso, o cálcio e o magnésio, eles são cátions e vão reagir com os ânions do sabão, fazendo essa precipitação, tá certo? O sabão, ele vai perder a sua característica principal, tá? Ele perde a eficiência dentro da água dura. Se for lavar roupa com água dura, talvez não seja tão eficaz, tá certo? E o que é água pesada? Vamos lá. Para ser água, tem que ser o quê? H2O. Só que esse H, pessoal, geralmente é um hidrogênio que tem apenas número de massa 1. Uma curiosidade, para quem ainda não sabe, é porque assim, existem os chamados isótopos. Isótopos são elementos químicos que possuem o mesmo número de prótons, mas têm diferente número de massa. De novo, isótopos são determinados elementos que possuem o mesmo número de prótons, mas têm diferente número de massa. Um exemplo bem claro disso, pessoal, é o hidrogênio. O hidrogênio tem no mínimo 3 isótopos, tá? Temos o prótio, o deutério e o trítio. De novo, prótio, deutério e trítio. O prótio, galerinha, ele tem só um próton e a massa dele é 1. Por que a massa dele é 1? Porque para nós descobrirmos a massa, nós temos que pegar o número de prótons mais o número de nêutrons, ou seja, um número atômico mais o número de nêutrons. Quantos prótons tem o prótio? Um próton. Quantos nêutrons tem o prótio? Nenhum. 1 mais 0 é quanto? 1. Por isso que a massa do prótio é 1. No caso do deutério, que é um isótopo do hidrogênio, ele tem um próton, certo? Mas a massa dele é 2. Por que a massa dele é 2? Porque ele tem um próton e ele tem um nêutron. 1 mais 1, 2, tá? Por isso que ele é mais pesado, tá? Se bem que essa expressão pesado não é tão correta. Mais na frente a gente fala um pouco sobre isso, tá? Mas ele é sim, ela é caracterizada como água pesada, porque no lugar de ter apenas a massa 1, o deutério tem massa 2. E tem também o trítio, pessoal. O trítio é um hidrogênio, os três são hidrogênio, tá? O prótio, o deutério e o trítio. Só que eles têm massas diferentes, tá? No caso do trítio, pessoal, ele tem um próton, só que ele tem 2 nêutrons e, consequentemente, a massa vai ser 3. Porque o número de massa é igual ao somatório do número atômico, do número de prótons, mais o número de nêutrons. Consequentemente, vai ter massa 3. Certo? Por que a água pesada ela é chamada assim? Porque ao invés do hidrogênio com massa 1, ele vai ser, pessoal, um hidrogênio com massa 2. É o deutério. Então, no lugar desse H2O é o D2O, tá? Você vê que esse D não caracteriza um deutério, tá? Porque o deutério é o hidrogênio, mas é o hidrogênio com massa 2. E é usado em piscinas, tá? Para reter radiação. Agora vamos falar especificamente sobre como acontece o tratamento de água. Sim, deixa eu ampliar aqui a imagem anterior. Caso vocês queiram copiar, vocês pausam, copiam bem direitinho, tá certo? Pronto, acho que deu certo. Bora lá. Como é que acontece agora o tratamento de água? Primeiro ponto, temos aqui as águas nos mananciais, tá? Podem ser águas superficiais ou águas subterrâneas. Elas são levadas por adutoras, tá? Elas passam por grades, porque muitas vezes vem galho, vem tronco de árvore, vem peixe. Então tudo isso tem que ser barrado. Depois ela é levada para vários tanques de coagulação, tá? Nesses tanques de coagulação vão formar vários sólidos, porque você acrescenta, pessoal, tanto o sulfato de alumínio, tá? Quanto o óxido de cálcio. Aqui embaixo eu vou explicar depois como é que acontece essa reação. Esse sulfato de alumínio vai formar aquele coágulo, tá? Só que essa reação vai formar um ácido, tá? E para neutralizar esse ácido, eu tenho que colocar óxido de cálcio, tá certo? Depois da coagulação, formaram-se alguns sólidos, eu vou para a floculação. São alguns tanques de agitação, na qual aquilo que foi formado na coagulação, aqueles coágulos formados, vão se grudar uns nos outros. Então fica bem mais fácil de separá-los, tá? Então todo sólido ele vai precisar grudar. Depois, eu vou optar por fazer uma decantação ou uma flotação. Na decantação é o seguinte, eu vou fazer com que as partículas sólidas elas vão para o fundo, tá? Elas vão se sedimentar, por diferença de densidade. Só que na flotação, o que eu vou acontecer? Eu vou formar bolhas, e essas bolhas vão pegar esses sólidos e levar para a superfície, tá? E levar para a superfície. Então é o seguinte, ou eu posso fazer uma decantação, ou eu posso fazer uma flotação. É basicamente o seguinte, baixou, decantou, subiu, flotulou, tá certo? Então vamos lá. Depois da decantação ou da flotação, eu vou passar para a filtração, tá? E essa filtração, pessoal,
são algumas camadas de areia, cascalho, carvão ativado. Esse carvão ativado, pessoal, ele serve para retirar aquele odor da água. Por isso que o carvão ativado, ele é um adsorvente, tá? Ele retém aquele odor, ele é adsorvente. Depois da filtração, eu tenho que colocar hipoclorito de sódio para matar os micro-organismos patogênicos. O que são micro-organismos patogênicos? São micro-organismos que causam doenças. Depois de colocar cloro, através do hipoclorito de sódio, o que eu vou fazer? Eu vou colocar flúor. Porque, aliás, colocar flúor não. Isso aí é uma coisa muito errada que a gente aprende sempre. E vai adicionar fluoreto, tá? Porque o flúor ele é muito oxidante. Então eu coloco fluoreto. Porque pela legislação brasileira é obrigatório ter flúor nas águas, tá? Então por isso que a água que você toma em casa, ela não é água pura. Ela é água potável, mas não é água pura. Por quê? Porque possui cloro, possui mistura de dióxido de cálcio, hidróxido de alumínio, tantas outras coisas para a sua saúde, entendeu? Por isso que é necessário ter uma estação de tratamento de água, tá? Por isso que é muito importante você beber água potável. E esse flúor serve para quê? Para fortalecer os dentes, para combater as cáries, entendeu? Então, por conta disso, é que o Brasil, por lei, obriga que haja fluoreto na água. Então, vamos continuar aqui. Eu acho que, pela ampliação da imagem, já deu para vocês irem notando, fazendo os esquemas, tá? Tudo bem certinho. Então, aqui vamos ver como é que acontece essas reações, tá? Da coagulação e tudo mais, que são reações de hidrólise. Primeiro ponto. Eu vou colocar esse sulfato de alumínio com a água, tá? Esse 6 aqui, Thiago, esse 2 que você colocou, é porque eu tô só balanceando a equação. Isso aqui é uma equação química balanceada, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar esse sulfato de alumínio, ele vai entrar na água. O que ele vai gerar? Ele vai gerar aquela gelatina, tal, que você vê aquela coisa grossa, aquele coágulo, tá? É basicamente o AlOH3, tá? Que é o hidróxido de alumínio. É uma base, tá? Só que é uma base fraca. E você aqui formou um ácido, só que é um ácido muito forte, que é o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. E esse ácido forte, ele pode danificar as tubulações. Para que isso não aconteça, concomitantemente, o que a gente coloca? Óxido de cálcio. Esse óxido de cálcio, ele reage com a água, vai formar o quê? O hidróxido de cálcio, que ele vai neutralizar, ele vai corrigir o pH. Para quem ainda tem dúvida, tá, pessoal? A escala de pH, ele funciona de 0 a 14. Em 7, o pH é neutro. Abaixo de 7, o pH é como? É ácido. Acima de 7, o pH é básico. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, tá? Pra dar essa forcinha pra gente, continuar fazendo mais materiais para ajudarem você nas provas, nos vestibulares e assim vai. Então, um forte abraço e tudo de bom.